Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Olá pessoal, então vamos ao nosso episódio falar sobre relações abusivas. Bom, relações abusivas tá muito na moda, né? A gente tem vários conteúdos falando sobre isso, questionários para a gente detectar se as pessoas com quem estamos nos relacionando são abusivas, se nós somos abusivos, se nós estamos numa relação abusiva. Mas é bem fácil de perceber, na verdade, que tem muito a ver com a forma como a gente se sente. Sempre que nós estamos numa relação que é caracterizada por comportamentos onde uma pessoa ou as duas, exerce, ou pelo menos uma, exerce controle e poder sobre a outra, com o objetivo de gerar danos, sejam físicos, emocionais, psicológicos, financeiros, de privação de liberdade, de afetar a forma como aquela pessoa se expressa, se relaciona, interferir em desejos, planos e sonhos, seja de uma forma sutil ou mais pronunciada, isso caracteriza uma relação abusiva. Então, tem coisas assim que às vezes a gente, pela repetição, por ser comum, entende como normal e não é. Como, por exemplo, alterar o tom de voz, gritar, empurrar, algum tipo de violência corporal, manipulação, chantagem emocional, insistência, que é uma forma muito comum de manipulação, que é uma expressão de violência, desvalorização, humilhação, ameaças, isolamento social, comportamento controlador. Porque uma coisa é, numa relação, a gente falar sobre os nossos incômodos, sobre os nossos limites, aquilo com que a gente se sente bem ou não, que pode envolver uma ação ou comportamento do outro. A outra coisa é a gente desejar mudar o outro, a fim de, com isso, manter a relação. Então é lógico que numa relação saudável deve haver espaço para a gente falar sobre os nossos incômodos. Sempre que esse espaço é coartado, que a gente não tem esse ambiente seguro para falar sobre o que a gente incomoda, o que nos incomoda,
é bem possível que a gente esteja numa relação abusiva ou numa relação de alguma forma nociva, que afeta o modo como a gente se expressa, como a gente sente, como a gente ama, como a gente cuida, né? E, portanto, como a gente se sente na relação. Essas críticas podem ser veladas, né? Hoje a gente tem a expressão da crítica construtiva. Não, eu tô falando isso porque eu falo a verdade, porque eu, na verdade, gosto de você, né? Tem aquela coisa, né? Os amigos verdadeiros são aqueles que nos chamam a atenção, muitas vezes, para pontos ou momentos quando estamos errados. Só que existe a comunicação não violenta e formas de apontar aquilo que a gente considera que pode representar um ponto de reflexão para outra pessoa, que muitas vezes a pessoa não está percebendo. Você alterou o tom de voz, você está falando um pouco mais alto, você está mais irritado, está mais irritada, né? Você parece um pouco estressado, aconteceu alguma coisa, eu tô te sentindo assim um pouco mais arisco, mais cismada, tá diferente, né? Tá acontecendo alguma coisa, sem que isso necessariamente seja expresso numa crítica, numa humilhação, num xingamento, num insulto, numa ofensa, numa fala do tipo, você tá errado, você tá errada. Os conflitos, eles surgem nas relações porque nós somos diferentes, mas isso não significa que a gente vai coagir, coarquitar ou infligir sobre o outro qualquer tipo de privação, né? Em nome de falar o que a gente sente ou expressar isso de um modo mais aberto. E assim, sem sombra de dúvidas, a importância de falar sobre relações abusivas, principalmente quando elas ocorrem não apenas dentro dos contextos de relacionamentos amorosos, mas dentro de relacionamentos familiares, em relacionamentos profissionais, é uma importância muito grande, né, fundamental, porque isso visa preservar a saúde mental e não deturpar interpretações, a fim de que a gente consiga viver com mais bem-estar, com mais paz íntima, fazendo com que as nossas relações sejam cuidadas e na convivência a gente tenha relações mais harmoniosas e saudáveis. Então é essencial para que nós sejamos educados quanto aos sinais e as consequências desse tipo de comportamentos. Essas discussões abertas nos ajudam a quebrar tabus e estigmas associados ao tema. Muitas vezes, por exemplo, quando isso ocorre na família, isso é envolto por muita culpa. Mas como que eu vou chamar meu pai e minha mãe de abusivo, de abusiva, né? Como que eu posso considerar que o meu filho, minha filha, que eu dediquei tanto amor e carinho durante tantos anos, tem um comportamento abusivo em relação a mim? Isso, confessar isso, constatar isso, me dói muito, né? Ou muitas vezes a pessoa não consegue mesmo romper esse silêncio por conta do medo, da vergonha, da culpa, do remorso, mas isso é culpa minha, eu deveria ter visto, eu deveria ter sabido, deveria ter feito alguma coisa, agora já é tarde, agora não há nada mais a ser feito, agora eu vou levar esse estorvo para sempre na minha vida, ou então isso foi uma decisão minha lá atrás, eu não vi, e agora isso daqui é a minha prova, né? E eu vou arrastando essa corrente a vida inteira, né? A gente não acredita nisso. É possível sempre mudar. O tempo presente é o tempo de mudança. E é no tempo presente que a gente gera essas reflexões, que a gente utiliza o nosso pensamento crítico para pensar sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios pensamentos, sobre as nossas ações, sobre a nossa conduta com o outro, conosco, sobre as relações que a gente estabelece
E é no presente que a gente tem a condição de operar mudanças a fim de que a gente possa sentir mais conforto, mais bem-estar, construir mesmo a nossa felicidade com base nas nossas experiências. Então é importante a gente quebrar esses ciclos de abuso que muitas vezes são transmitidos de geração em geração como se fosse algo que nós devêssemos suportar, porque com os nossos avós foi assim, com os nossos pais foi assim, conosco também tem que ser, não tem que ser. Nós podemos interromper e devemos esses ciclos de abuso, que são ciclos de violência, a partir da assimilação e da prática de valores de respeito, de igualdade e de amor para nós e para os outros. Em relação aos efeitos, é lógico, né, que as relações abusivas têm um impacto significativo na saúde mental. Eu já ouvi de pessoas, principalmente na clínica, dizendo assim: olha, Patrícia, eu sei que eu tô numa relação abusiva, mas é o pai dos meus filhos e eu sei que ele é assim, eu sei que ele não muda e eu consigo lidar, né? E eu acho que me faz bem ter esperança que lá na frente, quando ele ficar mais velho, ele vai poder reavaliar, ele vai poder mudar de postura, e eu torço. E aí já vem também as convicções religiosas, né? Eu oro para que Deus faça um milagre na vida dessa pessoa e eu acredito que seja possível mudar, né? Todo mundo pode reconhecer os seus erros. De fato, a psicanálise acredita veementemente na mudança, no poder de mudança subjetivo, desde que o sujeito queira, né? A ética da psicanálise é a ética do sujeito. Então, que as mudanças são possíveis, elas são. Mas a grande questão é que quando nós vivemos uma relação abusiva, a nossa capacidade de dimensionar os efeitos e os impactos disso sobre a nossa saúde mental, principalmente, estão prejudicados. Ou seja, quando nós vivemos uma relação abusiva, nós perdemos necessariamente a capacidade de ver com clareza e de ver com lucidez, ainda que admitamos de boa mente que estamos numa relação abusiva e que a gente reconheça o nosso abusador como tal. Por quê? Porque a relação abusiva gera prejuízos antes, durante e após. E esses prejuízos após, eles muitas vezes não podem ser mensurados nem por quem vive, nem porque praticou os abusos, e muito menos, me arvora dizer, por um possível analista, né, que possa ter dado apoio ou esteja dando apoio a uma vítima de uma relação abusiva. Porque isso vai depender de sujeito para sujeito e de como aquelas questões tocam, né? Muitas vezes uma questão, por exemplo, como a insegurança, que surge através de uma relação instável, tumultuada e agressiva, danosa, como uma relação abusiva, é mais estrutural em determinadas pessoas. Outras lidam com a questão da insegurança de uma forma mais tranquila. Então isso depende da história de vida, depende do repertório individual do sujeito, depende de como aquilo afeta. Mas uma coisa é certa, que irá afetar de uma forma extremamente impactante, principalmente no pós, isso é fato, né? Principalmente trazendo uma sensação de remorso do tipo: por que eu não parei com esse ciclo de violência e não tomei uma atitude antes, visto que estava nas minhas mãos sair dessa relação abusiva e me descuidei a esse ponto, né? Sendo conivente com a devastação, sobretudo do ponto de vista emocional, psicológico, que essa relação teve sobre mim. Isso quando a pessoa ainda está em vida,
Porque existem certas relações abusivas que geram problemas extremamente sérios. A gente está falando de depressão, de ansiedade, de pânico. A gente está falando de desenvolvimento de disfunções cardiovasculares, físicas, portanto, de depreciação da autoestima e tendências suicidas. Tem pessoas que não suportam. Então é importante que a busca por de uma relação saudável conosco. Hoje, por exemplo, eu conversava sobre isso com uma pessoa, né? Qual a sua função na vida? Minha função é ajudar os outros. Falei, pois bem, ajudar os outros pode ser feito por outras pessoas? E a pessoa me respondeu, sim, pode. Eu posso ajudar os outros e isso me faz bem, mas outras pessoas também podem ajudar os outros. E durante a condução desse pensamento eu perguntei, existe algo que apenas você pode fazer por você mesmo? E aí a pessoa me disse, viver. Mas isso é pouco. E eu redargui, né? Pouco? Pouco quanto? Viver parece muito. Uma vida pode transformar, inclusive, outras vidas. Uma vida deixa um legado, uma vida é a construção de uma biografia única. Não tem outra ou outro de você no mundo. E viver dá muito trabalho, né? Viver é trabalho para uma vida inteira. Viver é dispendioso, viver não é orgânico. Acordo, respiro e sigo a vida. Viver demanda energia, né? Utilizar a energia para pensar, refletir, agir, comportar-se. Viver é transformador, faz parte da dinâmica da vida. E aí essa pessoa começou a pensar, né? Que durante muitos anos ela não havia cogitado a amplitude de viver e o fato de que viver é insubstituível. Ninguém vive por ela, né? E isso pode parecer muito lógico, muito básico, muito evidente, mas tem pessoas que não pensam nisso, que simplesmente seguem no ritmo automático e justamente por conta disso encontram situações oportunistas em que se veem nessas relações em que são abusadas. Observe que para que a gente possa quebrar esses ciclos de violência, dos abusos, a gente vai precisar arrogar a si a função de dar um basta. Bom, se a minha principal função na vida é viver, sou eu quem tenho que zelar pelo meu bem-estar. E nessa relação, o meu bem-estar está sendo atacado, vilipendiado. E eu não posso permitir que isso aconteça. Como as ações dos outros não estão no meu controle, há algo que está no meu controle e que me permite fazer algo pelo meu bem-estar, que é sair da relação. E é assim que se quebra o ciclo. Simples assim. Só que veja que para chegar nessa conclusão, a gente precisou encadear vários pensamentos e a gente precisou colocar uma luz reflexiva sobre a nossa vida, a nossa existência, para que essa análise crítica gerasse mudança de comportamento. Então, está nas mãos da vítima quebrar esse ciclo, embora isso possa ser especialmente difícil, desafiador. Mas para isso nós temos apoio. Apoio profissional, redes de apoio, pessoas que nós podemos contar para nos fortalecer, né? A fim de que a nossa perspectiva se eleve
e a gente consiga ganhar um pouco mais de clareza sobre essa situação. É possível, é difícil, mas é talvez o salvar a si mesmo. Muitos de nós buscamos um salvador externo. Buscamos alguém que resolva o problema da desigualdade social do mundo, o problema da fome, o problema de ter dias que faz muito calor e ter dias que faz muito frio, o problema do abandono, de situações de pessoas, né, que vivem em situação de rua, o problema das prisões superlotadas, os nossos problemas de pagar os nossos boletos, de resolver as nossas dívidas, problemas de saúde, problemas não faltam. Só que talvez esse salvador no formato de super-herói, né? E aí tem vários super-heróis, né? Disponíveis no cinema, em vários filmes super legais, mas talvez essa figura do super-herói não exista. Para alguns, ela está na religião. Um pai que zela, um pai que protege. E aí cabe o nosso respeito, né, a essa profissão de fé. Mas o fato é que, para além dessa ideia, quem se salva somos nós mesmos. Se nós formos esperar um salvador, além de perder o nosso tempo esperando uma visita que pode nunca chegar, nós também estaremos transferindo a essa suposta supercriatura o poder de decidir sobre a nossa vida. Um poder que nós não deveríamos transferir a ninguém. Então, o que vocês acharam desse tema? Já passaram ou estão passando por situações semelhantes? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência, vamos continuar essa conversa. Muito obrigada por ouvir, o prazer em me conhecer através de você, e até a próxima com o tema comunicar e conviver. Não percam!